Mais uma vez com você para o programa Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia, que a graça e a paz que vem de Cristo Jesus possam, na vida de todos vocês, manifestar aquele sentimento importante de alegria, de vitória, de conquistas, de realizações. Falando ao Coração de hoje está começando. Durante meia hora, eu quero orar com você. Eu quero ministrar a palavra de Deus ao coração de todos vocês. Eu quero conduzir vocês a experiências reais, importantes e maravilhosas com Deus. Abra o coração, faça deste programa o seu encontro de hoje com Deus, o seu momento de devoção, o seu culto a Deus e viva uma experiência nova, ímpar, especial, importante, preciosa no viver. Com Cristo, nós somos mais do que vencedores. Com Cristo, nós vencemos os nossos próprios limites. Com Cristo, nós superamos os desafios que surgem na nossa caminhada e seguimos em frente de cabeça erguida, sabendo que somos filhos de Deus e com Ele galgaremos posições importantes e comemoraremos retumbantes e importantes vitórias. A vida cristã é marcada pela graça divina, é marcada pela ação consoladora do Espírito Santo, é marcada pela presença do anjo do Senhor acampado ao nosso redor, é marcada pelas orientações seguras encontradas na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a nossa bússola, nosso GPS, nosso indicador do caminho que devemos trilhar. Quando temos a Bíblia como regra de fé, como orientação segura para a nossa vida espiritual, andamos com Cristo, somos guiados por Ele e sustentados pela maravilhosa mão poderosa de Deus estendida sobre o nosso viver, nos guiando por pastos verdejantes, águas tranquilas e nos guardando no seu esconderijo. Que você possa ser alguém ricamente abençoado por Deus todos os dias do seu viver. Durante o programa, eu faço duas orações. Na primeira oração, eu vou pedir a bênção de Deus na vida de todos vocês que estarão orando comigo. Aliás, vou pedir a bênção de Deus na vida de todos vocês que contribuem com o programa Falando ao Coração, que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. E na segunda oração, é a oração do altar da intercessão. Nesta oração, sim, eu estarei apresentando todos vocês que no momento estarão orando comigo. Estarei também apresentando todos os nomes que chegam para mim, seja no horário do programa ou em outro horário, e assim nós vamos orar juntos e ver a mão de Deus estendida e a glória de Deus manifestando de maneira poderosa, de maneira especial. Quer ter o seu nome ou o nome de alguém apresentado diante de Deus no altar da intercessão de hoje? Veja aí na tela, você tem 2 números de telefone. Um deles é o WhatsApp, o outro é o fixo. Se você tem o WhatsApp, passe uma mensagem por escrito com o seu nome e inclua quantos nomes você quiser. Se você não tem, liga no horário normal de funcionamento da igreja, no nosso fixo, e passa o seu nome e o pessoal vai atender e anotar todos os nomes. E vamos apresentando nas nossas orações estes nomes que vão chegando nos diversos horários, nos dias mais diferentes, porque nós servimos a um Deus que está acima do tempo. Ele é Pai da eternidade, Ele tem todo o poder no céu e na terra, Ele pode operar milagres e maravilhas, e Ele quer sempre nos abençoar. Temos um Deus que opera milagres. Se você precisa de milagre, você está no lugar certo, porque aqui Deus opera os mais diferentes milagres para nos abençoar de maneira poderosa e de maneira especial. Hoje é segunda-feira, e segunda-feira é dia de anunciar o salmo de campanha da semana, é dia de ler o salmo, é dia de comentar o salmo, é dia de ministrar as palavras do salmo, é dia de anunciar a campanha. Há 913 semanas eu proponho aqui as campanhas dos salmos. E o salmo dessa semana, Salmo 53, preciosíssimo, maravilhosíssimo, glorioso e muito especial,
tenho certeza, vai contribuir para o crescimento espiritual de todos vocês. Então faça a campanha do Salmo 53 para você ou para alguma outra pessoa. Leia este Salmo durante 5 dias, 20 vezes por dia, 100 vezes no total. E veja a mão de Deus estendida e o milagre do Senhor acontecendo. E tenho certeza que, olha, tribulações vão passar, problemas vão ser resolvidos, portas vão ser abertas, vitórias vão chegar na vida de todos vocês, pessoas enfermas serão curadas, libertas, vitoriosas, porque, olha, Deus pode todas as coisas. E quando nós lemos a palavra, nossa fé aumenta. Se você olhar no ministério de Jesus, ele sempre operou milagres ressaltando a fé. A fé é um instrumento importante que move os céus a nosso favor. Então faça como tantos já fizeram, e acrescenta a sua fé, cresça a sua fé. E o caminho do crescimento da fé é através da Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, você vê as promessas de Deus para o viver diário. Quando você lê a Bíblia, você conhece mais a Deus e passa a confiar mais nele. Quando você lê a Bíblia, você chega mais perto dele e ele opera milagres importantes. Então vamos lá, faça a campanha do Salmo 53. Como disse, já são 913 semanas propondo aqui estas campanhas. Isso não começou ontem, já tem um bom tempo e Deus tem uma obra importante e gloriosa para fazer na vida de todos vocês. Eu quero neste instante ler com você alguns nomes de pessoas que, atendendo o meu apelo, vêm assim somar comigo na tarefa de cumprir o compromisso que eu tenho para manter este programa no ar. Já passam de 19 anos este programa diariamente, de segunda a sexta-feira, abençoando vidas pelo mundo afora. E eu louvo a Deus por todos vocês que têm aberto os corações para me ajudar, porque se não fosse vocês, há muito eu já teria parado com este trabalho. Mas graças a Deus por cada um que já contribui. Você que já contribuiu, parou, está em condições de voltar? Não pense 2 vezes, volte, porque você estará semeando num terreno fértil e você vai colher muitos frutos. Você nunca foi um evangelista associado? Entre em contato conosco pelo WhatsApp ou pelo fixo e diz: eu quero ser um evangelista associado, eu quero ajudar a fazer esta obra. Você recebeu o carnê, pagou um ou outro, ou não pagou nenhum, e venceram todos, está aí até às vezes com vergonha. Faça o seguinte, se inscreva de novo, ou então vá lá no banco, paga os que você conseguir pagar, paga pelo menos um daqueles que está aí no seu carnê, peça para mandar outro carnê, nós vamos mandar, esqueça os que ficaram vencidos para trás e vamos em frente, porque esta obra não pode parar. E Deus há de recompensar a vida de todos vocês, porque nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, a um Deus que opera milagres, a um Deus que abençoa e que fortalece a vida de cada um. Quero então ler aqui os nomes que eu tenho de pessoas que nos últimos dias atenderam o meu apelo e vêm assim nos ajudar nesta obra, que é uma obra evangelística, uma obra missionária. Eu tenho aqui o nome do Ronan Pereira Guimarães, da cidade de Rio Verde, aqui em Goiás, Maria Faria Saldanha, de Porto Velho, Rondônia, Maria Aparecida Ferreira Martins, de Aparecida de Goiânia, Edilene Cardoso Monteiro, de Goiânia, e Luzia Barbosa da Silva, de Goiânia. Faça como estas pessoas, venha nos ajudar a fazer esta obra, e a mão de Deus estará estendida, e bênçãos, milagres e maravilhas, tenho certeza, você vai receber e desfrutar a cada dia. Vamos então orar pedindo para que Deus esteja abençoando todos vocês que contribuem com o programa. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu rogo a favor destas pessoas que vêm somar conosco neste propósito para que o programa possa ter os recursos necessários para continuar cumprindo esta tarefa evangelística e missionária. Recompensa todos estes teus filhos e filhas, faça com que eles vivam uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa. Sê com todos e todas, Pai, eu te peço no nome de Jesus.
Amém e glórias a Deus. Quero convidar você para quarta-feira próxima estar conosco aqui na Betel, participando do nosso culto de meio de semana, 8 da noite. Vai ser uma bênção e você não pode ficar fora. Eu quero ler agora um testemunho. Porque testemunho, você sabe, são relatos importantes daquilo que Deus opera, e quando você ouve o relato de um testemunho, acontece pelo menos duas coisas. Você vê a gratidão de quem foi abençoado e contar para outros, e você é despertado a crer e buscar este Deus também, para que você possa viver assim estas bênçãos que são gloriosas e maravilhosas. O testemunho que eu quero ler é da Cláudia Lemes, é aqui de Goiânia. A Cláudia diz assim: querido pastor Gentil, estou muito feliz em participar do Falando ao Coração, meu companheiro de todos os dias. Faço as campanhas dos salmos e oro diariamente no altar da intercessão. Deus tem feito maravilhas no meu lar. Há poucos dias atrás, minha filha estava agendada para a prova no Detran e estava muito ansiosa. Fui então para as campanhas dos salmos e para o altar da intercessão e pedi a Deus que desse a ela a tranquilidade necessária para a realização dessa prova e que ela tivesse um testemunho de vitórias para compartilhar com todos do programa Falando ao Coração. Deus é fiel e atende o nosso clamor. Minha filha foi para a prova, passou por todos os testes tranquilamente, foi aprovada e já está com a sua CNH em mãos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Louvo a Deus por esse programa, pelas orações, campanhas dos salmos e altar da intercessão que nos levam para mais perto de Deus. Deixo o meu abraço e minha gratidão a Deus, toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Cláudia Lemes, Goiânia. Às vezes alguém pensa assim, mas dar testemunho de ter sido aprovado em um teste para tirar a CNH, às vezes você que já é motorista de muitos anos, se esqueceu das dificuldades que você teve de passar na prova, ou não teve nenhuma dificuldade, e fica pensando que isso é uma coisa comum. Pode ser comum para alguns, mas para outros só por milagre, porque vem um nervosismo, vem um momento em que a pessoa erra tudo, troca tudo, e quando alguém chega de primeira e passa em tudo e vence, reconhece que foi a mão de Deus estendida, só esse gesto de reconhecer que Deus abençoou já é algo bonito, algo maravilhoso, algo glorioso. Parabéns, Cláudia Lemes, pela vitória da sua filha, resultado da sua oração, da sua campanha dos salmos, resultado do exercício da sua fé. E Deus te honrou, Deus honrou a sua filha e parabéns pela vitória. Se você tem qualquer tipo de demanda, aguarde o momento da oração, faça as campanhas dos salmos e veja a mão de Deus estendida e as bênçãos dos céus acontecendo na vida de todos vocês. Vamos para a leitura do salmo de campanha da semana, Salmo 53, que é um salmo preciosíssimo, que traz ao nosso coração importantes conceitos, que eu gostaria que você prestasse atenção durante a leitura e comentário que eu quero fazer deste salmo. Salmo 53, versículo 1, está escrito assim: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Corromperam-se e cometeram abominável iniquidade. Não há quem faça o bem. Veja que no transcorrer da vida, cada um de nós fica sabendo de um, de outro, ouve da boca de um, de outro, que Deus não existe, que não crê em Deus, que o homem é fruto do acaso, de uma explosão, coisa parecida, ou de uma evolução, e que essa ideia de existir um Deus, criador de todas as coisas, criador do homem, e que rege todo o universo, não passa de uma criação de mentes férteis e assim por diante. Mas nós vamos observar que Deus respeita a atitude de cada um. Deus respeita as conclusões de cada pessoa. Deus respeita a opção que cada pessoa tem no sentido espiritual da vida.
Mas Deus é muito claro e define estas pessoas que agem assim, que pensam assim, que falam assim, que Deus não existe, como nécias, pessoas nécias. Uma palavra mais usual que nós temos para entender este termo nécio é louco. Então, nós poderíamos dizer assim, diz o louco no seu coração. Porque para Deus, alguém não aceitar a existência de Deus, alguém querer desenvolver uma teoria ou algum conceito para justificar que Deus não existe, não passa de um desvario de mente, não passa de uma loucura. Por isso o texto está dizendo, diz o nécio no seu coração, não há Deus. Os loucos, somente os loucos, por mais inteligentes que sejam no conceito humano, na avaliação humana, por mais ilustres que sejam diante dos olhos humanos, por maior história filosófica, política ou técnica em qualquer área que possa desenvolver e até adquirir conceito, quando essa pessoa diz, olha, não há Deus, ela não está agindo na consciência que revela o ser humano. Ela está agindo num ato de loucura. Um ato de loucura. Por isso o texto está dizendo, diz o louco no seu coração, não há Deus. E por causa disso, como vivem alguns como se Deus não existisse, como afirmam alguns que Deus não existe, como conceitua outros que Deus é fruto de mentes tacanhas ou pequenas ou inferiores, estas pessoas estão vivendo uma vida afastada do Criador e, consequentemente, vivendo uma vida distanciada de Deus. E aí o texto continua dizendo assim, por serem loucos, dizendo que não há Deus, estão se corrompendo e cometendo abominável iniquidade, e não fazem o bem. Porque a presença de Deus na nossa vida muda o nosso caráter. A presença de Deus na nossa vida nos convence de que neste mundo nós não estamos aqui por acaso. A presença de Deus na nossa vida nos quebranta para que nós possamos ser mais gente, para que nós possamos ser mais humanos, para que nós possamos ser menos máquina. Porque o louco, ele se julga como detentor da verdade e age como se fosse uma máquina, só age dentro da sua concepção. E ele está programado só para aquilo, ele se programa só para aquilo, é como se fosse um computador. Ele é programado para agir naquela linha. Então, esse louco que diz que não há Deus, ele foi programado, talvez por si próprio ou por algum conceito filosófico, por alguma escola teórica, religiosa, seja o que for, e ele firmou este conceito dizendo que não há Deus e por causa disso não tem temor, não tem respeito pelo próximo, vive praticando o mal, pensando que é natural, pensando que é normal, porque não tem alguma coisa que ele possa fazer, colocar na balança para pesar entre o que ele vive, o que ele deveria viver. Não, para ele só o que ele pensa, só o que ele acha que é o certo, é que funciona, é que vale, e aí vive praticando tantas coisas. Então veja, por disseminarem no mundo a não existência de Deus, nós vemos este mundo corrompido, este mundo cheio de maldade e este mundo cheio de iniquidade, que é a falta de justiça, e também este mundo onde não há quem faça o bem. Veja, a injustiça, iniquidade, que é mais do que injustiça, porque a iniquidade é algo muito forte, a equidade é o termo mais perfeito para falar sobre justiça. E a iniquidade é o termo mais completo para falar de injustiça. E quantas vezes nós vemos pessoas encarregadas de praticar a justiça, mas não faz e acaba praticando a injustiça. Pessoas que poderiam fazer o bem só faz o mal. Pessoas que poderiam ajudar só atrapalha. Pessoas que poderiam tentar consertar o mundo faz se corromper
e acaba com isso corrompendo outros e essa cadeia de corrupção cada vez aumenta mais no mundo. Então veja, nós precisamos partir da raiz. Primeiro, existe Deus. E se existe Deus, nós devemos querer conhecê-lo. Nós devemos nos aproximar dele. Nós devemos trazê-lo para dentro de nós para que nossa vida possa ser pautada por outros valores, por outros princípios e ser conduzida em outras direções. Versículo 2. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens para ver se há algum que tenha entendimento, que busque a Deus. Veja, Deus está procurando aqueles que conseguem ter a humildade suficiente para dizer, olha, eu não sou absoluto, eu não sou dono da verdade, eu não sou capaz de disseminar um conceito que seja perfeitamente justificado como a única verdade. Então, eu preciso de alguma coisa que possa me ajudar. E aí procura aqui, procura acolá, e quando tem a humildade necessária, encontra Deus. E quando encontra Deus, não o rejeita. Quando encontra Deus, não vira as costas para ele. Quando encontra Deus, se quebranta, abre o coração, permite que Deus faça parte da vida, e aí ele passa a viver sobre outro direcionamento. E passa a ter outras atitudes. E passa a ter um comportamento marcado pelo amor, pela compreensão, pela relevância importante que ele aplica no viver e, desta forma, tem uma vida muito melhor e é muito mais feliz. Mas o versículo 3 vai dizer assim: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Olha só, aqui o salmista, inspirado por Deus, mostra uma decepção profunda de Deus na vida da humanidade. E nós precisamos trabalhar para que não estejamos incluídos nessa lista. Para que Deus possa, ao nos procurar, nos achar. Não como alguém que só faz o mal. Não como alguém que vive uma vida imunda. Não como alguém que está desviado de Deus. Mas que possa nos achar com o coração quebrantado, com a humildade necessária, com a mente receptiva, com o coração pronto para começar uma vida segundo os ditames importantes extraídos da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a regra de fé, e a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos de trabalhar nosso sentimento para que a fé possa brotar. E essa fé brotando, ela vai nos ajudar a vencer o nosso eu e entender que acima de nós e acima dos conceitos, acima das religiões, acima de qualquer filosofia, existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que nos ama e que quer nos trazer de volta para Ele. Porque, infelizmente, muitos têm afastado de Deus, mas aqueles que abrem o coração são trazidos de volta, perdoados os seus pecados, transformado de criatura em filho de Deus e tem o nome escrito no livro da vida. Versículo 4. Acaso não têm conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão e não invocam a Deus? Olha, as pessoas que fazem isso faz com conhecimento, faz com propósito, faz com atitude devidamente conduzida. Não é por acaso. As pessoas às vezes até arvoram uma bandeira de ajudar os pobres, ajudar os necessitados e fazem discursos e fazem campanhas e trabalhos em cima disso, mas depois que tem a oportunidade de fazer, vira as costas e esquece tudo que faz pensando em si próprio. Comendo as pessoas, ou seja, quando alguém tira da mesa de alguém a comida por causa de corrupção, desvio de dinheiro, outra coisa mais, está comendo a própria pessoa, porque a fome mata. Então, se alguém está impedindo as pessoas de serem fortes, felizes, abençoadas e vitoriosas, está destruindo as pessoas. Isso não agrada a Deus. Versículo 5. Eis que eles se acham em grande pavor, onde não há motivo de pavor, porque Deus espalhará os ossos daqueles que se acampam contra ti. Tu os confundirás, porque Deus os rejeitou. Veja, muitas pessoas que
tiveram a oportunidade de fazer uma linda história, uma importante história, deixar uma marca importante de sua presença no mundo, acaba terminando a sua vida no ostracismo, terminando a sua vida rejeitada, criticada, zombada, com tantas coisas praticadas contra ela por causa do comportamento que teve. Versículo 6. Tomara que de Sião viesse a salvação de Israel. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Existe um caminho de volta. Existe um caminho de volta. Se você, ou alguém que você conhece, entrou por este caminho para falar que Deus não existe, para viver como se Deus não existe, saiba você, existe um caminho de volta. Porque nesse caminho de volta você encontra Deus. Ao encontrar Deus, você vê que Ele é real. E passa a viver uma vida nova que Ele proporciona. E aí a felicidade, a paz, a esperança, a comunhão, coisas assim, são perfeitamente factíveis e vivemos uma vida melhor e mais feliz. Faça a campanha do Salmo 53 para você, para alguma outra pessoa. Deixa Deus falar mais ao coração de todos vocês e vivam uma vida muito melhor. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estendê-la no vídeo e vou ministrar nesta unção o milagre, a bênção e a vitória na vida de todos vocês. Oremos então. Querido Deus, bondoso Pai, diante de Ti, neste altar, eu quero apresentar todas estas pessoas que oram comigo. Apresentar também todos os nomes que têm chegado para que sejam apresentados diante do Senhor no altar da intercessão. E no nome de Jesus, este nome que é sobre todo o nome, eu te peço, Pai, estendas as tuas mãos para curar, para libertar, para operar milagres e maravilhas, para tirar das mentes toda presunção, toda vaidade, todo orgulho, todo sentimento de superioridade, para que as pessoas possam entender que há um Deus, Criador dos céus e da terra, e que o Senhor está sempre pronto para nos amar e usar da tua misericórdia para que possamos viver uma vida feliz. Pai, abençoa todas estas pessoas. Opera milagres, curando, libertando, salvando e abrindo portas. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com vocês o meu abraço ungido. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês e que você possa entrar em contato conosco para tornar-se um evangelista associado e nos ajudar nesta obra evangelística e missionária. Conto com seu apoio. Encerrando, diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.